Graça e paz, meus irmãos. Eu sou a Jennifer Caroline, ministra de louvor e membro da Primeira Igreja Batista de Farol de São Tomé. E hoje eu fui convidada pela pastora Gisele a estar fazendo o 30º dia do devocional Uma Vida com Propósito, que se encontra lá no livro de Jó, versículo 10, capítulo 8, que diz assim: Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Eu começando o devocional que diz assim: Você foi formado para servir a Deus. Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial. Alguns animais correm, outros saltam, alguns nadam, outros escavam e alguns voam. Cada um tem um papel especial a desempenhar conforme foi moldado por Deus. O mesmo ocorre com os humanos. Cada um de nós foi concebido ou formado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Antes de Deus criar você, Ele decidiu que papel queria que você desempenhasse no mundo e o moldou com as características essenciais ao cumprimento destas tarefas. Você tem essa constituição porque foi formado para exercer um ministério específico. E a Bíblia diz que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Deus propositadamente o formou para que você lhe servisse de um modo que tornasse seu ministério singular. Davi louva ao Senhor por essa magnífica personalização. Tu fizeste tudo com delicadeza, as partes interiores de seu corpo, e as uniste no ventre de minha mãe. Obrigado por me teres feito da maneira tão maravilhosamente complexa. O teu trabalho é maravilhoso. Como disse Ethel Walter, Deus não cria sucata. Deus usa tudo que acontece visando moldá-lo para o ministério e torná-lo habilitado para a obra do Senhor. Deus jamais desperdiça alguma coisa. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade e experiência de vida, a menos que pretendesse usá-los para a glória dele. E a primeira forma para o seu ministério, né? A primeira forma espiritual diz assim: Deus dá a cada cristão dons espirituais para serem usados no ministério. São habilidades especiais, exclusivas dos que creem, concedidas por Deus para que os servamos. A Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. Seus dons espirituais não foram concedidos para seu benefício, mas para benefício dos outros. Exatamente como outros cristãos receberam dons para beneficiar você. A Bíblia diz: um dom espiritual é dado a cada um de nós como meio de ajudarmos toda a igreja. Deus planejou dessa forma para que necessitássemos uns dos outros. Você já parou para descobrir seus dons espirituais? De nada vale um dom não descoberto. Toda vez que esquecermos essas verdades básicas sobre os dons, ocorrem problemas na igreja. Então fica um alerta. 2 problemas comuns são a inveja de dom e a projeção de dom. O primeiro ocorre quando comparamos nossos dons com os dos outros cristãos e nos sentimos insatisfeitos com o que Deus nos deu, tornando-nos ressentidos e ciumentos do modo em que Deus usa os outros. Isso, gente, isso é uma brecha para o inimigo entrar e destruir o seu amor por Deus. Então, a todo instante, ficamos vigilantes. O segundo ocorre quando esperamos que alguém mais tenha nossos dons, faça o que fomos chamados para fazer e se sinta tão entusiasmado quanto nós a respeito desse dom. A Bíblia diz:
Há diferentes tipos de serviço na igreja, mas é o mesmo Senhor que estamos servindo. A segunda forma é assim. A Bíblia diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Seu coração revela o você verdadeiro, o que você verdadeiramente é. Não é o que os outros pensam que você é ou que as circunstâncias o forçam a ser. Seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que diz, sentir-se como se sente e agir da forma que age. Do mesmo modo, Deus concedeu a cada um de nós um compasso emocional único, que dispara quando pensamos em assuntos, atividades ou circunstâncias que nos interessam. Instintivamente, importamos-nos com algumas coisas e desconsideramos outras. São pistas sobre onde deveríamos estar servindo. De onde vieram esses interesses? Vieram de Deus. Ele tinha um propósito em lhe dar esses interesses inatos. Seu compasso emocional é a segunda chave para a compreensão de sua capacitação para o serviço. Não ignore seus interesses. Tente descobrir como podem ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para que você goste de fazer essas coisas. Como você sabe quando está servindo a Deus de coração? No meu caso, antes mesmo de eu começar louvando, ministrando na casa do Senhor, eu pedia, mas eu não pedia o dom de louvar a Ele. Eu pedia outro dom. Mas nem sempre Deus e o Espírito Santo vai te conceder um dom que você quer, entendeu? Eu achava que eu não era capaz e hoje eu louvo para a honra e glória do Senhor na casa dele. O primeiro sinal revelador é o entusiasmo. Quando você está fazendo o que gosta de fazer, ninguém precisa motivá-lo, desafiá-lo ou inspecioná-lo. Você o faz com prazer. Não precisa de recompensas, aplausos ou pagamento, porque ama servir dessa forma. Gente, sempre quando eu vou subir ao altar para louvar para Deus, eu consagro a Ele. Eu não subo ali de qualquer maneira. Eu sou carne, eu sou falha, já tive os meus pecados, mas depois que eu mergulhei e fui batizada com a presença de Deus, né? Tudo na minha vida eu consagro a Ele. Quando eu estou saindo da minha casa para ir para a minha faculdade ou outro lugar, ou trabalho, ou viajar, eu peço que Ele me acompanhe. Por quê? Porque eu sou filha dele. Ele me fez assim e é assim que eu tô me reconhecendo dentro da palavra do Senhor. Todos nós já ouvimos falar isso aqui, ó. Arranjei um emprego que odeio para ganhar bastante dinheiro. Um dia vou deixá-lo para fazer o que gosto. Isso é um grande erro. Não desperdice a vida num trabalho que não combine com o que há em seu coração. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são as coisas. Aquilo que é significativo é muito mais importante que o dinheiro. O homem mais rico do mundo certa vez afirmou: é melhor uma vida simples no temor do eterno que uma vida rica cheia de pepinos e abacaxis. Não se conforme em apenas alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é boa o suficiente. No final das contas, ela não satisfaz você. Não satisfaz. Você pode ter muito de que viver e ainda assim não ter para que viver. Em vez disso, almeje a vida melhor. Sirva a Deus de acordo com o que está no seu coração. Descubra o que você gosta de fazer, o que Deus lhe pôs no coração e faça isso para a glória do Senhor. E lembre-se, quando você está fazendo o que gosta de fazer, ninguém precisa motivá-lo. E o tema reflexão é: fui formado para servir a Deus. Versículo para memorizar é: Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6, que diz assim:
e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. E a pergunta para meditar é: de que modo posso me ver servindo a outras pessoas e gostando disso? Assim eu concluo o meu 30º dia de devocional, uma vida com propósito, e que você possa ter uma boa reflexão desse devocional.